Requerimento para a instauração de CPI perde assinaturas. Os argumentos do Executivo sobre a licitação da grama convenceram os vereadores Marcos da Silva e Cláudia Furlaneto. Eu me equivoquei, faço a meia-culpa em assinar um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito antes de escutar o Executivo. Porque quando chegar lá no finalmente, o preço iria ser semelhante se tivesse essa mão de obra. Sicredi Planalto Médio comemora 35 anos com homenagem do Poder Legislativo. E a gente se sente muito lisonjeado em poder receber essa homenagem, esse reconhecimento dos vereadores aqui de Passo Fundo, que nos deixa muito feliz. Estas e outras informações a partir de agora no Canal 16. Os vereadores utilizaram a primeira plenária da semana para fazer uma avaliação da atividade extraordinária ocorrida no dia 13 de maio. Foi quando o Secretariado Municipal prestou informações sobre a licitação para a compra de grama. Após a reunião, houve o pedido de retirada de 2 assinaturas do requerimento para a instauração de uma CPI. O requerimento para a CPI foi protocolado na Casa Legislativa no fim de março. O objetivo era de apurar uma denúncia de superfaturamento na compra de grama que foi plantada em avenidas da cidade. De acordo com o proponente, vereador Eduardo Pelicioli, o valor pago por 13 mil metros quadrados foi de quase R$300 mil. Além do orçamento, o parlamentar questiona vários outros itens da licitação 15 de 2015. É trazido a R$18 o preço da grama, metro quadrado da leiva de esmeralda, e também R$2 do custo da mão de obra para executar todo o trabalho. Qual que é o trabalho, a contratação de serviço? É descompactar o solo, 30 centímetros do solo tem que ser descompactado, adubado, com passado calcário, plantado a leiva, né? E uma camada de 5 centímetros de terra tinha que ser espalhada e irrigação abundante. O que nós percebemos? Não foi feita essa prestação de serviço que justifique o valor. A secretária também usou um código na tabela do SINAP, a qual não é da leiva da grama sempre verde, mas sim em rolo, que é um preço muito diferenciado, é um produto que tem muito mais qualidade daquilo que foi colocado ali no canteiro. Paulo Pontual foi um dos 7 vereadores que na época assinaram o pedido de CPI. O vereador não está convencido das informações que foram prestadas pelo Executivo. O progressista disse que os recursos do Fundo de Gestão Compartilhada da Corsã devem ser aplicados na melhoria de canalização. Nós temos uma necessidade muito grande da continuação das obras de canalização de esgoto dentro da nossa cidade. E não temos vendo obra nenhuma. E aí o fundo compartilhado não está sendo aplicado como deveria ser aplicado. O retorno das obras de canalizações e, consequentemente, o investimento para que tenha menos problema na questão de crateras, de buracos abertos dentro do asfalto da nossa cidade. O requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito recebeu parecer favorável da Procuradoria da Câmara. Mas antes da mesa diretora decidir os rumos das investigações, os vereadores Marcos da Silva e Cláudia Furlaneto retiraram as assinaturas do documento. Eu me equivoquei, faço a meia-culpa em assinar um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito antes de escutar o Executivo. Acabei escutando alguns colegas vereadores, as falas na tribuna, mas confesso que não fui a fundo buscar essas informações. Então, um dos motivos já está aí. Me equivoquei. Segundo motivo é que na sexta-feira fomos esclarecidos e fui contempladíssima. Consegui compreender que sobre um dos aspectos, pelo menos, que era o que mais me preocupava, que era sobre o custo elevado da grama, por exemplo, onde escutávamos aqui na tribuna que a Câmara de Vereadores economiza o dinheiro público e paga R$ 9,50 o metro. E o Executivo paga 20, a mesma grama, no mesmo lugar, no mesmo processo, né, na mesma loja.
e na verdade isso não é fato. Eu optei por retirar minha assinatura justamente porque quando chegar lá no finalmente, o preço iria ser semelhante se tivesse essa mão de obra, esse adubo, enfim, todos esses outros complementos na colocação da grama. Tem paisagismos junto, segundo a secretária fez o comentário, então eu acho que o preço final chegaria lá e também foi usado como exemplo Caxias do Sul, onde seria um preço bem mais elevado. O líder do governo também considera desnecessária a abertura da comissão de inquérito. O vereador Alex Necker acredita que a licitação da prefeitura foi legal e transparente. Ele disse que o Poder Executivo esclareceu todas as dúvidas do processo. Insistir nesse assunto de grama é insistir em algo que já está mais do que explicado, que a população passafundense já viu que não existe nada de obscuro. Ou seja, é uma ação importante do município, respaldado muito pela fala da secretária Ana Paula, que apontou não só todo o levantamento técnico que foi feito, todos os encaminhamentos e procedimentos, como nos relatou que todo o processo já passou pela averiguação dos órgãos de fiscalização, tanto do Tribunal de Contas do Estado, como pela Auditoria Municipal, que auditam todos os contratos dos municípios, e não foi constatado nada de excepcional, nada de errado nesse processo. O vereador Eduardo Pilicioli afirmou que o regimento interno não prevê a retirada de assinaturas em documentos já protocolados. No momento que foi protocolado, que a Procuradoria deu parecer favorável, que o objeto está claro, é de ofício do presidente instaurar a CPI. Isso foi sido estendido por mais de 40 dias e agora surge mais manobras, não posso nem dizer regimentais, porque não está no regimento, mas 2 vereadores que hoje estão, seus partidos na bancada do governo, retiram as suas assinaturas, impossibilitando dar continuidade ao procedimento da CPI. Ainda na tribuna, o vereador de oposição também acusou o poder público de ameaças. Venho sofrendo ameaças e chegou a um ponto a qual nós oficializamos isso para a Polícia Civil através de uma denúncia e nós esperamos que a Polícia Civil apure e veja quem está fazendo essa ameaça, já que claramente é uma ameaça para tentar parar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Ao final da sessão plenária, o presidente Márcio Patucci explicou que, devido à ocorrência de novos fatos, o pedido de instauração da CPI retorna para a Procuradoria da Casa. O cenário nacional também teve destaque nesta plenária de segunda-feira. Os vereadores avaliaram as primeiras decisões do presidente interino Michel Temer. O país paralisou as suas ações. Paralisou as suas ações no combate à corrupção, paralisou as suas ações no diálogo com os países da América Latina. O presidente, se é que podemos dizer isso em exercício, extinguir os Ministérios de Direitos Humanos, a Secretaria Especial de Mulheres, o Ministério da Cultura, fazendo o país retroceder em pouco mais de 24 horas, mais de 30 anos. 13 anos e não conseguiram endireitar o país, ao contrário. Ao contrário, fez política para grupos, não fez a política para todos os brasileiros. Nos últimos meses, o Palácio virou um comitê central dos movimentos sociais do PT e não do povo brasileiro. Não era isso que nós víamos, vereador Ginei Ávila. Em uma semana, a esquerda quer que o país saia da lama que se encontra em uma semana. Ora, primeira questão é organizar os seus ministérios, fazer articulação política, organizar o Congresso, organizar a Casa, se reunir com todos os movimentos sindicais, trabalhistas, que fazem parte da esquerda, da direita, vereador Pilicioli, para depois, então, vermos o andamento de um país. E agora nós vamos para o intervalo, mas retornamos com a homenagem em comemoração aos 35 anos do Sicredi. A solenidade aconteceu nesta segunda-feira, após a sessão plenária.
Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de 5 anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. O Jornal da Câmara retorna para apresentar um pouco do que vai ao ar ainda hoje. Nesta noite, eu recebo Saul Spinelli, que ficou no lugar de Wilson Liu no período de licença e nas últimas eleições conquistou 1.338 votos. No programa, você vai conhecer a história do socialista e também as proposições protocoladas no período em que ele esteve no cargo. O centro-dia é para receber lá o Saul Spinelli, que está com seus 65, 66 anos, tem uma semidependência, precisa que alguém fique não lhe vigiando, mas lhe acompanhando para lhe dar os remédios, fazer uma fisioterapia, mas ele ainda caminha, ele ainda conversa, então ele vai para o centro-dia conviver com as pessoas, não vai ficar recluso dentro de casa. E com isso vai facilitar e tranquilizar a vida da família. Por quê? Porque a família vai saber que ele está num local adequado, com uma equipe multidisciplinar, ora dando uma cesteada, ora jogando uma bocha, ora fazendo uma canastrinha, assistindo um filme, conversando com as pessoas, com gente idosa, com gente nova, porque eu sempre digo que o idoso gosta também de conviver com gente nova e as pessoas novas devem conviver com os idosos, Essa convivência é extremamente importante, Importantíssima. O Sicredi Planalto Médio acabou de completar 35 anos. E claro, a Câmara Municipal reconheceu esta história. Uma solenidade para homenagear a cooperativa foi proposta pelo vereador Wilson Liu. O sistema cooperativo de crédito ele vem quebrar um paradigma que antes tudo se olhava a partir do PIB, a partir do econômico. O sistema cooperativo de crédito ele vem olhar a partir do ser humano, ele vem desenvolver o ser humano. Então esse é um motivo. O outro motivo é como a gente também é sacerdote, não só legislador, e neste ano a Igreja, através do Papa Francisco, coloca o ano do cuidado com a casa comum, cuidar o planeta. E aí a palavra de ordem é sustentabilidade. Para o sistema cooperativo Sicredi, a palavra sustentabilidade é palavra de primeira ordem, mas sustentabilidade não é uma ação, vamos usar menos veneno na lavoura, vamos poluir menos, não é isso. Vamos desenvolver o ser humano, esse é o conceito. Exatamente para marcar o aniversário, a cooperativa está promovendo uma série de atividades. Entre elas, a doação de sangue, o cadastramento de doadores de medula e projetos contemplando escolas do município e da região. A gente pensou muito em o que fazer para comemorar os 35 anos. E aí, com muito debate junto a nossos executivos, ao nosso conselho de administração, entendemos que não é momento só de fazer festa, e sim um momento da gente valorizar a comunidade. O nosso associado, foram várias ações que estão sendo desenvolvidas ao longo desse ano em comemoração aos 35 anos em toda a história. Uma delas é umas ações sociais que nós denominamos, onde as 10 unidades de atendimento têm cada uma delas um projeto social ao longo do ano. São 10 projetos sociais onde envolve ajuda a uma escola, a uma creche, a uma praça, a doação de sangue, enfim, da medula. São 10 ações que ao longo de todo o ano os nossos colaboradores estão envolvidos em ajudar em projetos desta magnitude. E como foi mencionado aqui na tribuna por Ari Rosso, o Sicredi tem outra pretensão de comemorar este aniversário. É o crescimento da cooperativa para o estado catarinense. O Sicredi, como um todo a nível de Brasil, até o final de 2015 atuava em 11 estados. A partir de março desse ano, ele expandiu através de um sistema de crédito cooperativo do Norte e do Nordeste, aderiu ao Sicredi.
E de 11 estados passamos a ter 22 estados onde está o Sicredi. E a nossa cooperativa Sicredi Planalto Médio gestionou, junto ao Banco Central, um projeto para expandir também a nossa área de ação, que hoje é 5 municípios. Fomos atendidos, levamos ao conhecimento do nosso associado, através das assembleias, 100% de aprovação, um projeto onde nós estaremos levando o cooperativismo de crédito a mais 15 municípios aqui no vizinho estado de Santa Catarina. O Sicredi Planalto Médio foi criado no dia 14 de maio de 1981. São 35 anos valorizando o relacionamento, agregando renda e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da região. Ao longo desta trajetória, os números cresceram significativamente, paralelos ao nome da cooperativa. Nós começamos com 20 associados lá em 1981, que foram os sócios fundadores, os verdadeiros visionários desse processo. De lá para cá um crescimento, como tu disseste, muito significativo. Atingimos 34 mil associados recentemente e devemos ultrapassar os 35 mil pelos projetos que nós temos até o final do ano. Junto com isso, obviamente, que veio as economias nas fontes, onde nós ultrapassamos a casa dos 400 milhões de reais recentemente, e as necessidades dos nossos associados, que é o crédito, né? O crédito chegou aos 340 milhões de reais em números redondos também recentemente, caminhando muito em linha com aquela filosofia do Sicredi. Os recursos captados aqui na comunidade, a gente reinveste na comunidade. Então foram 35 anos realmente de uma trajetória fantástica em relação às fontes, ao número de pessoas que se agregaram à cooperativa e também o atendimento das suas necessidades. E aí vem outro elemento importante, foi um padre que começou em 1902, a primeira experiência do sistema cooperativo de crédito, Padre Theodor Ramstadt, na cidade de Nova Petrópolis. E hoje, em Passo Fundo, nós comemoramos 35 anos. Aliás, as experiências no mundo do sistema cooperativo de crédito, 90% foram iniciadas por alguma igreja, na grande maioria da igreja católica, mas também tem da igreja luterana, tem da igreja metodista e outras igrejas. Mas é curioso, por quê? Porque elas têm esse mesmo conceito de primeiro desenvolver o ser humano e depois medir o econômico. Uma história muito linda, com dificuldades, claro, mas muito mais com vitórias, com sucesso, né? E a gente se sente muito lisonjeado em poder receber essa homenagem, esse reconhecimento dos vereadores aqui de Passo Fundo, que nos deixa muito feliz. E é com um trecho do momento cultural apresentado durante esta solenidade que nós encerramos o Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Fique agora com o hino do cooperativismo.